Esqueça o volume, concentre-se na qualidade e tudo vai dar certo. Quase tudo, 99%. Qual que é a motivação de falar sobre esse vídeo? Espero que de forma rápida, que eu tenho tido dificuldade de fazer os vídeos mais curtos, porque eu me empolgo com a conversa. Recentemente eu acompanhei o treino de uma pessoa para fazer a meia maratona. Nunca tinha feito a meia maratona, obviamente, como 99% dos amadores, família, trabalho, compromissos, viagem, pandemia, o treino ele não aconteceu como ele deveria em relação a volume. Mas, obviamente, que eu treino com a pessoa 1 a 1, vocês sabem, para quem acompanha o meu vídeo, que nada vai te entregar mais resultado do que consistência. Então essa pessoa tinha consistência. Qual que é a consistência? 3 vezes por semana. Então, primeiro, se você quiser fazer uma meia maratona, você não precisa treinar 5 vezes por semana, você não precisa ficar fazendo longão de 18, 20 quilômetros. Você pode, desde que você seja consistente, você pode fazer uma meia maratona de forma super saudável, treinando 3 vezes por semana, 50 minutos durante a semana, 1h10, 1h15, 1h20 no final de semana. Para as pessoas não se sentirem restritas ao mundo da corrida, e eu sei que a maior parte das pessoas que assistem esses vídeos, elas pedalam, entendeu? Você pode considerar o mesmo mecanismo, a mesma forma, o mesmo planejamento para os desafios de bike. Por quê? Porque o grande erro das pessoas é exagerar no volume. Os amadores, eles acreditam porque é algo que eles conseguem fazer, né? Eles conseguem replicar o volume que eles olham nas mídias sociais. Então, vou pedalar 200 km, o cara consegue pedalar 200 km. Agora, será que ele consegue pedalar 200 km com a mesma consciência e com a mesma qualidade do que as outras pessoas, os profissionais estão fazendo? Eu duvido que isso seja verdade. Né? Então, existe uma diferença, na verdade, existe uma facilidade em replicar o volume que as pessoas leem nas revistas, nas matérias, etc. O quanto você precisa pedalar, o quanto você precisa correr? Tanto. Existe uma facilidade em replicar aquele número, né? Mas existe algo que é extremamente difícil de ser replicado e que deveria ser o objetivo, que é a qualidade. Ou seja, esquece o volume. O volume sem qualidade, ele não vai te entregar resultado. Simples assim. Então, vamos o passo a passo do que é necessário para você conseguir fazer qualquer objetivo pessoal, competitivo, performance, com menos volume, priorizando a qualidade. Primeiro, consistência. Nada vai te entregar mais resultado que consistência. Segundo, consistência não é repetição indiscriminada. Se você é aquela pessoa que adora falar que faz 10 anos que você anda 5 vezes por semana, que você pedala 50 km por dia, que você corre 10 km por dia, para de fazer isso. Isso não é a melhor. Isso talvez te satisfaça em outros aspectos. Né? Mas no que se diz a respeito do melhor estímulo que você poderia dar para o seu corpo, definitivamente não é isso. Não é repetição indiscriminada. Consistência é a organização de diferentes estímulos de forma consistente e organizada. De modo geral, se a gente for considerar 3 vezes por semana, você faz o treino A, que é o seu treino de ritmo, que são os intervalos que podem ser de 4 a 10 minutos, no dia A. No dia B, o seu intervalado de intensidade, que pode ser de 20, 30 segundos a 2 minutos, 4 minutos. E no final de semana é o seu treino longo. Pronto, você tem esse cenário, diferentes estímulos. De forma consistente, você tem uma ótima plataforma para começar a trabalhar. O que acontece com o volume? O exemplo e a motivação, como eu disse, é uma pessoa que estava treinando para fazer uma meia maratona, não conseguiu treinar o volume necessário para. Então, qual que é o foco? Qualidade, eficiência. Por quê? Quanto mais eficiente você for, menos energia você gasta, mais à vontade você se sente para estabelecer e aplicar estratégia e decidir o que você quer fazer com aquela energia extra, ou aquela energia sobrando, se você quer fazer mais longo ou se você quer fazer mais rápido. Mas nada vai te entregar mais resultado, nada é mais determinante do que eficiência. Quando você olha qualquer classificação de qualquer esporte mundialmente, é muito difícil você criar uma relação entre
performance e VO2, performance e potência máxima, performance e resistência. Você não consegue criar essa relação. Se você pegar o top 3 pódio de qualquer competição, você não vai conseguir traçar uma referência, uma relação de que estatisticamente o primeiro colocado ele é sempre o que tem o maior VO2, ou o primeiro colocado é o que fisiologicamente ele é o mais explosivo, o mais forte. Isso não é verdade. Agora, você consegue criar uma relação estatística entre eficiência. Em geral, apesar das deficiências, apesar de não ser o melhor, o primeiro colocado, em geral, ele é o mais eficiente. Ou seja, mesmo que você não queira ganhar uma medalha olímpica, talvez você queira se sentir satisfeito com o seu resultado. Então, torne-se mais eficiente. Não se preocupe em se tornar mais resistente ou mais forte. Isso é consequência da sua eficiência. Se a sua preocupação for eficiência, naturalmente você vai se tornar mais resistente, mais forte, mais explosivo, porque o movimento, a eficiência, a sua concentração é justamente para que isso seja consequência do que acontece. E essa consequência, ela é apoiada, fortalecida, potencializada pelos diferentes estímulos que você faz ao longo da semana. Eu vou dar o exemplo dos volumes, para vocês terem ideia da meia maratona, mas você pode aplicar proporcionalmente isso para sua prova de ciclismo ou prova de mountain bike. O que seria normal de uma programação de um treino de uma meia maratona? Num determinado momento você começar a fazer os treinos longos, progressivos de 10, 12, 14, 16 quilômetros, daí faz um de 18, voltam para 16 e etc. Não tinha tempo hábil para fazer isso. Né? E outra coisa, quando você não tem o tempo hábil, você até consegue fazer, mas se você não tem tempo para recuperar e o seu corpo absorver e potencializar aquilo, você só oferece estresse. Então, entre só fazer por fazer um treino de 16 km, só oferecer estresse, não conseguir ter adaptação e supercompensação, entre acontecer isso, não faça. Mas Samuca, como que eu vou fazer um treino, como que eu vou fazer uma meia maratona sem nunca ter feito 16 quilômetros? Porque o dia da meia maratona, justamente porque você não tem tempo, o dia da meia maratona é o seu dia especial. É o dia onde você vai colocar tudo em prática. E pode ser a mesma coisa na bike. Na bike é mais fácil das pessoas errarem por volume, porque é mais fácil você replicar o volume. Porque na corrida é mais complicado, porque dói, porque machuca o joelho, etc. Na bike também, mas tudo isso acontece de forma muito mais amena. Então a pessoa consegue pedalar 200 km sem estar preparada para para pedalar 200 km. Na meia maratona, a pessoa talvez ela nem consiga correr 21 sem estar preparada para correr 21. Talvez ela tenha que andar, talvez ela tenha que parar e etc. Né? Então na bike é mais fácil errar por excesso de volume. Isso é fácil quando as pessoas elas colocam, por exemplo, o treino longo por distância e falam assim, eu vou pedalar 100 km. Com 50 a pessoa está cansada, com 60 ela está muito cansada, com 70 ela está sobrevivendo, daí ela fala assim, eu preciso completar esses 30 km finais. E ela fica cozinhando na bicicleta, sem qualidade nenhuma, apenas oferecendo estresse, não tendo nada em troca. Você está desgastando e não está tendo nada em troca. Você não está super compensando. Não está acontecendo nada. Simplesmente você está sendo birrento e usando não a melhor estratégia para conseguir atingir seu objetivo. Como não tinha tempo para fazer essa progressão dos treinos longos, qual que foi a estratégia estabelecida? Você vai estar na sua melhor condição física, sem estresse, para conseguir correr 12, 13 quilômetros. Para conseguir correr, não. A consistência que já estava estabelecida permitia com que ela corresse 10 km. Vamos aumentar esses 10 km para 12, 13 km correndo de forma extremamente confortável. No dia da meia maratona, o seu objetivo não são correr 21 km. Os seus 12, 13 primeiros quilômetros estão garantidos. Você sabe como fazer de forma eficiente, econômica, se sentindo bem, sem estar cansada, sem estar estressada, motivada. O seu desafio vai ser correr os 8 km finais. Mas como que eu vou conseguir correr os 8 km finais? Porque você não vai estar cansada, você sabe como gerenciar tecnicamente para fazer com que isso seja, fácil não, com que seja difícil, mas com que seja aplicável, porque você não tem dor, não tem histórico de fascite plantar, de tendinite e etc. Na prática, o que isso queria dizer durante a semana?
Treino A, que era o treino da terça-feira, o treino de ritmo de 4 a 10 minutos no ritmo da meia maratona. Não mais rápido. Qual que era o objetivo da meia maratona? 2 horas. O que é um objetivo audacioso para quem nunca fez uma meia maratona, né? 2 horas. Então, fazia os intervalos de 4 a 10 minutos, dentro de 50 minutos, isso quer dizer que eram de 2, 3 a 4, 5 intervalos, dependendo do tempo, no ritmo da meia maratona. Qual que era o objetivo? Você não pode sofrer, tem que ser extremamente fácil. O que essa informação diz? Tem que ser extremamente fácil. Quer dizer que a preocupação é a eficiência. Como que eu vou correr esses intervalos de 4, 5, 6, 10 minutos no ritmo da meia maratona sem fazer força? E isso começa a falar assim, não é tão difícil. Agora eu aprendi que se eu tiver com uma boa postura, uma boa manutenção da postura, a perna gira mais fácil. Isso faz com que eu consiga fazer o ritmo da meia maratona gastando muito menos energia do que eu sempre imaginei que eu poderia fazer. Então esse era o treino A. O treino B, que era o da quinta-feira, fazer os intervalos apenas de 10 a 15% acima do ritmo da meia maratona. E os intervalos eles eram de 1 minuto a 4 minutos. Um pouco acima do ritmo da meia maratona, só para sentir essa perna mais rápida, sentir essa velocidade sem o estresse. Também os treinos em volta de 50 minutos. No final de semana, os treinos eles tinham entre 1h10 e 1h30. 1h30 foi o treino mais longo. Qual é o ritmo? Ritmo livre abaixo do ritmo da meia maratona. Porque os estímulos de velocidade, eles já foram dados durante a semana. Não confunda, durante a semana era muito mais a questão técnica, mecânica, manutenção da postura, do que o aspecto fisiológico. O aspecto fisiológico ele estava sendo trabalhado nos bastidores. Agora, no final de semana é o momento do fisiológico, que é administrar a hidratação, administrar a suplementação. Esquece o ritmo. Depois você combina. Não dá tempo de combinar 1h30 no ritmo da maratona, da meia maratona, porque vai oferecer um estresse que é desnecessário nesse momento, né? Eu sei que isso gera uma certa ansiedade e uma incerteza. Só que é justamente essa incerteza que no dia da meia maratona vai fazer a diferença, porque se eu não tomar conta da minha eficiência, da minha técnica, da minha boa corrida, eu não sei o que vai acontecer. Então eu preciso estar consciente e presente 100% do tempo para dar certo. Resultado, deu certo, meia maratona concluída em 2 horas, e eu ainda liguei no dia anterior e falei assim, eu sei que você está tensa ou preocupada de que não vai dar certo. Pode confiar, você está descansada, você sabe o que fazer, você sabe como se manter eficiente, como fazer com que a perna fique mais solta e etc. Tudo vai dar certo e deu certo. Por quê? Porque não tinha cansaço, não tinha estresse, não tinha dor, não tinha... A dúvida estava associada. Como eu vou fazer a manutenção de uma boa postura, de uma boa eficiência? Que é o que tem que acontecer em qualquer objetivo, né? Quando você pensa nas provas de ciclismo, nas provas de mountain bike, as pessoas exageram no volume, e a coisa mais fácil, a coisa mais recorrente é ver você conseguir observar as pessoas cozinhando em cima da bicicleta, na trilha ou na estrada, simplesmente com o desejo de completar uma determinada distância, imaginando que aquela determinada distância vai entregar algum resultado, quando na verdade a eficiência, estar presente na bicicleta, preocupado com a pedalada, preocupado com a hidratação, preocupado com a postura, isso é o ponto. Qual que é o momento de parar o treino porque não vai te agregar mais nada? A hora que você não consegue mais. A hora que você perde a qualidade, você para o treino. E aquele é o seu limite, né? Geralmente na bike isso vai acontecer com o quê? Com 2 horas, 2 horas e meia, depende do condicionamento físico, pode acontecer com 50 minutos, pode acontecer com 3 horas. Mas a partir do momento que isso acontece, você pode não parar naquele treino, para você não se sentir derrotado. Mas no próximo treino, em vez de fazer 4 horas, fala assim, ok, eu não vou fazer 4 horas, porque no treino de 4 horas eu percebi que eu perdi completamente a qualidade com 3 horas. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou alterar minha programação para um treino de 3 horas, e a minha preocupação vai ser como eu vou conduzir essas 3 horas da forma mais eficiente possível, para quando o relógio bater 3 horas, eu ter uma sensação completamente diferente. E eu tenho certeza absoluta que quando o relógio bater 3 horas, você vai querer continuar, porque você está se sentindo melhor. E a sua condição física não mudou em uma semana. O que mudou em uma semana
foi o como você entende a atividade física. Quando bateu 3 horas e você estiver pronto para continuar, você continua? Não! Senão você vai aprender, você vai se educar a ficar respondendo constantemente ao que acontece no dia da bicicleta, quando você está naquele momento. Talvez aquilo seja simplesmente porque você teve um dia excepcional e você não pode contar com essa certeza. Você tem que contar com a sua capacidade de programação e igualar a programação à execução. Eu acho que é isso, espero que tenha ajudado de alguma forma, apenas um bate-papo. Eu espero que entre essa conversa, essas várias informações, isso ajude de alguma forma no seu objetivo, seja na água, na bike, na corrida, em qualquer, até mesmo no trabalho, talvez isso funcione. Certo? Abraço, galera. Tchau.